Bem, o barro tem sido a minha matéria-prima predileta nesses muitos anos de trabalho. É por meio do barro que eu me encontrei no caminho das artes. Então, o barro, ele é a origem do meu trabalho. E é ele quem me levou para todo esse caminho, como artista, como ser humano, como indivíduo. Ele me possibilitou muitas coisas e muitos aprendizados. Eu conheci o barro, ou a argila, perto dos 12 anos, dos 12 anos de idade. E tive uma identificação muito boa com ele, seja por ele representar a própria terra, a própria vida, seja pelo simbolismo que ele tem, por ser a origem de todas as coisas ou a origem de muitas coisas. E para mim foi mesmo a origem de uma caminhada artística, Esse barro, ele tem dialogado comigo, desde então. Então é com ele que eu converso, é ele que me inspira ideias, bonecos, e os bonecos inspiram histórias, e as histórias inspiram caminhos, e os caminhos inspiram outras tantas coisas. O barro, como eu já disse, ele me chamou mesmo para esse universo artístico, que nem era muito a minha opção, Ele era um prazer, Então, aquilo que veio se tornar a minha profissão nasceu de um prazer, de algo que realmente me encantou desde cedo, E esse barro, esse contato com o barro, foi me inspirando presépios, santos, figuras, potes e outras tantas coisas, Ele realmente é um universo amplo, Ele possibilita muitas coisas. E quando eu tenho um pouco de barro nas mãos, eu fico pensando, e fico perguntando a ele: o que é que você quer me mostrar, Que tipo de forma vai sair desse barro, Então, é ele quem me conta o que vem dali, Então, se vem um boneco, que história esse boneco conta, logicamente que esse barro é como se ele captasse as minhas próprias histórias, e aí eu vou percebendo essas histórias no barro que eu tenho nas mãos, E por falar em histórias, a minha trajetória como artista, figureiro, autodidata, porque foi o barro que foi me ensinando, Então o barro é, por assim dizer, o meu primeiro mestre, Eu fui aprendendo com ele a modelar, a pintar, a pensar, as figuras e as formas. E esse barro que me inspirava lazer e prazer, acabou se tornando aquilo que veio a ser a minha profissão, um artista autodidata. E como artista eu fui transitando, por vários caminhos, E os mais importantes aconteceram na área socioeducativa, Então eu tenho aí 35 anos de caminhada
como um artista que trabalhou praticamente em projetos socioeducativos e socioculturais, né? E isso me deu a oportunidade de trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pacientes de psiquiatria, pacientes de psicologia. Então, assim, em camadas sociais mais altas, em camadas sociais vulneráveis. Então, eu fui me moldando a vida assim como o barro ganhou modelagem nas minhas mãos, né? Então, esse barro, ele foi me ensinando, né, a transitar no mundo. E ele me levou exatamente para inúmeras situações de trabalho, de aprendizado, de vida, inclusive, né? Então, quando eu me inscrevi nesse edital, falando, né, da minha trajetória com o barro, foi exatamente tudo isso que contou, né, que deu peso à minha candidatura aí, né, a esse prêmio, a esse edital, porque realmente eu consegui levar a muitos grupos, muitas situações a minha arte, né, que é também uma representação da arte da minha região e do povo brasileiro, né? Então, esse convívio com o barro possibilitou grande crescimento, né? Crescimento profissional, crescimento pessoal, crescimento cultural, né? Então, desde 2013, tendo sido reconhecido como mestre da cultura popular brasileira, e depois, né, com o prêmio de intercâmbio, quando eu fui a Portugal conhecer os bonecos de Estremoz, e agora, recentemente, com essa premiação de divulgação da cultura, né? Então, esses 3 prêmios, eles nasceram do contato com o barro, né? Então, aquele contato que eu tive lá com 12 anos, ele agora se reflete na minha vida, já com 54 anos, né? Quando eu ganhei esse prêmio, esse último, né? Eu estava aí com 53, entre 52 e 53. Então, veja quanto tempo esse barro foi sendo modelado dentro da minha vida, dentro da minha trajetória, né? Então, ele me trouxe muitas figurinhas, muitos encontros, muitos aprendizados, e é esse barro que me faz hoje o artista que teve essa oportunidade de reconhecimento, assim como muitos brasileiros que também foram reconhecidos como mestres e como figuras importantes para a cultura brasileira ou para a cultura da região onde eles vivem e atuam, né? Então, esse vídeo também é uma homenagem, né, a todos aqueles que criam histórias e belezas por meio do barro. Esse barro, né, que muitas das tradições religiosas entendem como sendo o princípio da vida. E aí é uma homenagem a todo o povo do barro, né, de todas as regiões do Brasil, né, e particularmente da região sudeste, que é a região que eu represento nesse prêmio.
Então fica aqui uma imagem, uma figurinha bem simplificada, que retrata bem isso que eu estou falando, né? Esse pote representa na mão da figurinha os nossos saberes do barro, né? E a figurinha representa a cultura brasileira, que sem rosto representa todos nós, né? Índios, africanos, portugueses, japoneses e todos os povos que vieram contribuir com a nossa história e que usam o barro e, por meio dele, se comunica com o mundo.